desse vídeo é discutir o tópico de como é o trabalho do gerente de telecomunicações. A meu ver, a função de gerente de telecom numa grande organização é uma função bastante difícil. Normalmente são pessoas que são muito demandadas, que têm um dia a dia extremamente complicado e tipicamente são pessoas que têm 4 grupos, o trabalho delas tem 4 grupos de atividades que competem por atenção e cuja priorização é difícil e que façam que o dia a dia seja por vezes sobressaltado e por essas demandas. Basicamente, esses grupos de demandas são, primeiro, as demandas associadas à operação em si. Ou seja, são problemas na operação, são questões ligadas a garantir que não haja interrupção na operação. Isso aí normalmente são as prioridades absolutas e quando algum problema dessa natureza aparece, tudo mais é esquecido em função disso. O segundo grupo de atividades são as atividades ligadas à expansão. São atividades ligadas à cotação, contratação e instalação de novos recursos. Esse grupo de atividades, normalmente é definido em função do negócio, né, novos sites que vão ser abertos, novos serviços que vão ser providos, e cuja priorização é difícil porque ele depende de aspectos contratuais, negociais, depois depende normalmente dos provedores de serviço entregarem esse recurso no prazo adequado e na eventualidade de eles não conseguirem fazer isso no provimento de alguma solução de contorno até que a solução definitiva seja implantada. E ao mesmo tempo, como existem deadlines fixos, demandam que os prazos se imponham. Ou seja, da mesma forma que, como acontece com os problemas de operação, problemas de implantação, às vezes tem situações em que as datas que o negócio impôs se aproximam e dessa maneira tudo mais tem que ser deixado de lado a fim de atender a essa demanda e vai se tornando cada vez mais complicado à medida que esse prazo vai se tornando menor. Então, esse é o segundo grupo de atividades que compete pela atenção desses indivíduos. O terceiro grupo de atividades está ligado a atividades de gestão do time. São desde gestão da carga de trabalho, férias, horas extras, é uma série de pequenas tarefas que são impossíveis de se evitar, porque você tem que administrar pessoas, grupos, times, e que muitas vezes demandam muito tempo, muita atenção, e que de alguma maneira também tem que ser bem feitas, né? E que fazem parte do job description que o camarada tem que se desincumbir. Juntamente com essas 3, existe um quarto grupo de atividades que são ligadas a aspectos de controle da estrutura, que vão desde o acompanhamento de custo, acompanhamento de KPIs de performance operacional,
acompanhamento de resultados em termos de se projetos sendo implementados estão de fato gerando os benefícios que foram planejados. E tem toda uma parte ligada a atender a demanda de informação da chefia. Nesse aspecto, o gerente de telecom normalmente ele é posicionado na hierarquia da tecnologia, normalmente no terceiro nível. Normalmente ele é subordinado ao gerente de infraestrutura, que por sua vez é subordinado ao diretor de TI, de tecnologia. Em algumas organizações onde telecom tem um peso maior na operação, tipo operadores de call center, por exemplo, você encontra o gerente de telecom subordinado diretamente ao diretor de TI, mas é uma situação um pouco mais rara. Bom, o desafio que eu vejo no bem desempenhar dessas tarefas, dessa função, né, de gerente de telecom, está ligado, sobretudo, a conseguir dividir adequadamente o tempo entre esses 4 grupos de atividades que eu mencionei anteriormente. Isso é uma coisa que não é simples, tá? Mas o pessoal que consegue desempenhar isso de uma forma mais eficaz, normalmente é quem consegue lidar com essa questão um pouco melhor. Ao longo da minha vida profissional, eu tive chance de observar, eu diria, centenas de profissionais desse tipo trabalhando. E existem algumas características que eu acredito que fazem com que alguns consigam um nível de eficiência maior que outros. Esse capítulo ele tenta consolidar essa visão do quais são esses fatores. Na minha visão, são fatores que são ligados fundamentalmente à capacidade de planejar, pelo menos de uma forma macro, as prioridades e planejar isso com uma certa antecedência. O que não significa dizer que dê para seguir ao pé da letra esse planejamento, mas pelo menos você tem digamos assim, um guia principal do que são as prioridades e do que se espera no período. E nesse item eu tento explicar isso e de alguma maneira embasar essas minhas visões detalhando isso.